Olá, bem-vindo você, meu querido aluno, amigo internauta. Olá, bem-vinda você, minha amiga, minha aluna internauta. Essa é a nossa aula de número 3 do módulo de Excel e Calc, né? Planilhas eletrônicas do curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube e sendo replicado lá no Eu Vou Passar. Bom, essa é a nossa aula de número 3. A gente já viu a primeira aula sobre o Office, né, as suítes de escritório. A gente viu a nossa primeira efetiva aula sobre Excel, vendo o que tem na planilha, o tamanho da planilha, tudo. E a gente viu a nossa segunda aula sobre a inserção de dados e alguns segredinhos sobre inserção de dados que podem vir a ser cobrados para vocês. Nós vamos hoje ver manipulação de células, nós vamos ver questões como seleção de múltiplas células, nós vamos ver como alterar a largura, alterar a altura da linha de várias células e a fim de aplicar alguns efeitos, ok? E se der tempo ainda no final dessa aula, a gente vai já começar a ver a questão sobre a inserção de dados, os tipos de dados aceitos pelo Excel, tá? Mas a manipulação de célula eu gosto de ver agora porque ainda é uma coisa tranquila, ainda é uma coisa muito leve. Então eu consideraria que está nesse nível inicial de estudo. Quando a gente começar a ver tipos de dados, inserção de dados mesmo, aí o bicho vai pegar, porque a gente vai entrar logo em fórmula e a gente vai entrar logo num nível mais pesado, ok? Bom, apenas para avisar vocês, né? Quem quiser estudar para concurso público por um custo baixo, tendo acesso a conteúdo de grande quantidade, de grande qualidade, com carga horária grande, a sugestão é o Eu Vou Passar. R$50 por mês fazem com que você tenha acesso por um mês a todo o nosso conteúdo. E você pode baixar mais de 150 cursos diferentes, de 60 matérias diferentes, é muita coisa. Você tem lá dentro do Eu Vou Passar mais de 5.000 horas de aula em vídeo disponíveis para você poder assistir no seu computador e baixar, para você poder baixar, para guardar no seu computador, para assistir quantas vezes quiser. A aula é sua. Assim como você vai poder baixar essa aula para você e guardar para sempre, as aulas do Eu Vou Passar são iguais, ok? Então, convido-os a assistir. Não há nenhum recurso, não há nenhum serviço de fornecimento de aulas tão arrojado, tão benéfico, tão eficiente quanto Eu Vou Passar. Tá? E com certeza com um custo que é bastante acessível se comparado a qualquer outro formato, qualquer outro curso preparatório para concurso. E antes de começar, um lembrete, hoje é o dia 6 de outubro de 2014, segunda-feira, quando eu estou gravando essa aula, tá? E aí eu gostaria de informar que a promoção para esses 2 livros já está valendo. A promoção que permitirá que você ganhe um desses 2 livros se você for uma das pessoas que mais compartilhar os nossos vídeos aqui nas redes sociais, especialmente no Facebook. É mais importante para a gente que vá no Facebook, para que as pessoas saibam que a gente está aqui fornecendo um curso gratuito. Então lembra, tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, tem um vídeo que fala sobre a promoção dos 50 livros, ok? Só um detalhe, quando você for compartilhar, que é uma das regras, quando você for compartilhar no Facebook, compartilha de forma pública, para que todo mundo veja. E compartilha também usando a hashtag, eu acho que eu apaguei a hashtag, ó. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu apaguei a hashtag. Não, tá aqui a hashtag, pronto. Essa aqui, na hora que você for compartilhar os seus vídeos, as aulas, uma aula do nosso curso por dia, compartilhando nas redes sociais e nos grupos dos quais vocês fazem parte nessas redes, você usa a hashtag 50 livros já, ok? Bom, é só o aviso inicial, vamos começar a mexer no Excel e no Calc, né? Vamos tirar aqui o background, desligar nosso plano de fundo e o nosso plano de fundo vai ser o próprio Excel, certo? Vamos dar um zoom aqui, deixa eu ficar pequenininho. Pronto. Olha só, a gente sabe, tudo que a gente já viu sobre a Ribbon e a barra de ferramentas, eu não vou nem ficar mexendo lá em cima. A gente já sabe como uma planilha é dividida, a gente sabe qual é o formato da planilha, o que é que ela tem para nos oferecer e como a gente escreve dados. Seleciona uma célula na qual a gente quer escrever, digita aquilo que a gente quer digitar e então a gente confirma, né? Então a gente já sabe que é desse jeito. Está havendo alguma coisa aqui,
uma linhazinha, vocês estão percebendo, tem uma linhazinha, cadê? Aqui, ó, tem uma linha aqui, é justamente no corte aqui, tem uma linha, o que é que está causando isso? Eu vou corrigir, deixa eu ver se a gente corrige aqui. Ah, muito bem, pronto, está corrigido. Desculpa, pessoal, sair dessa que isso realmente me incomoda. Bom, então vamos lá. Selecionar. A gente marca primeiro a célula onde a gente quer escrever, certo? E a gente pode, na verdade, selecionar uma só célula. A gente pode selecionar várias células, ok? Então, eu gostaria que você percebesse uma coisa. Como é que a gente... O que é selecionar? Selecionar é escolher uma célula. Escolher uma célula para trabalhar com ela. Trabalhar com ela não significa necessariamente escrever nela. Você pode selecionar uma célula e acionar o comando de negrito, como a gente fez na aula passada, acionar a cor vermelha, acionar o sublinhado ou qualquer outro efeito que você queira aplicar no conteúdo da sua célula. Eu vou escrever algumas coisas aqui. João, Enter, Ana, Enter, Pedro, Enter, Mateus. Pronto. Eu escrevi usando Enter, a gente já sabe como isso funciona. Aí eu queria aplicar o negrito, quer dizer, o comando negrito, que é esse comando aqui do N, né? Eu queria aplicar ele a todas as células que estão aqui. Eu não vou fazer não inteligentemente isso, né? Clico na célula do João, negrito. Clico na célula da Ana, negrito. Clico na célula C6, negrito. Clico na célula C7, negrito. Eu acabei de fazer não inteligentemente essa burrice. Mas eu poderia selecionar todas as células de uma vez e clicar no efeito que eu quiser colocar, como por exemplo sublinhado, cor vermelha, desligar o negrito, desligar o sublinhado e trocar a cor. Pronto. Eu selecionei várias células de uma vez. Ok, como selecionar várias células de uma vez? Aí parece besteira eu ter que dizer isso. Mas como o Excel tem vários formatos de posicionamento do mouse, vai ser necessário que você entenda. Para você selecionar várias células, você pode colocar o mouse numa delas, clicar e não soltar o botão do mouse e arrastar. Detalhe, o mouse tem que estar no formato de cruz de ambulância. E esse formato de cruz de ambulância, ele acontece quando você posiciona o mouse no meio da célula, em qualquer posição no meio da célula. O meu alerta especial vai para o seguinte. Quando você posiciona o mouse em outros dois locais, ele assume formatos e comportamentos diferentes. Por exemplo, se você posiciona o mouse na borda que está ao redor da sua célula, o mouse vira esse formato aqui, de setinha branca com essa cruz de 4 direções. Quando você coloca o mouse nesse quadradinho, esse pequeno quadradinho que aqui está, que a gente vai trabalhar com ele tanto, Jesus. Olha só, quando o mouse é colocado nesse pequeno quadradinho, ele assume um outro formato, certo? E um outro comportamento, tá? Ele vira essa cruzinha preta fina. Então, o mouse tem 3 comportamentos possíveis. Quando você o coloca na borda, ele assume um formato e um comportamento. Quando você o coloca nesse quadradinho que fica aqui no canto inferior direito da borda, ele assume um outro formato e um outro comportamento. No geral, porém, o formato e o comportamento do mouse é sempre esse, o de cruz de ambulância, ok? Bom, então, para selecionar, o mouse tem que estar no formato cruz de ambulância. Então, as bancas que virão a cobrar isso, elas vão dizer exatamente que o mouse foi colocado no meio da célula tal, e então você arrastou. Clicou no meio da célula e arrastou. Ok, isso seleciona. Tranquilo. Se ele disser, olha, o mouse foi colocado na borda da célula e foi arrastado. O que é isso? Você moveu o conteúdo da célula. Então, veja. Desculpem. Colocar o mouse no meio da célula e arrastar, seleciona. Colocar o mouse na borda da célula e arrastar, move. Ok?
colocar o mouse no quadradinho que está aqui, no quadradinho, e arrastar, você vai fazer uma operação que a gente chama de propagar, mas a gente vai ver isso depois. A gente vai ver como esse quadradinho funciona depois, ok? Então, propagar, certo? No caso aqui, serviu para repetir o nome João. Portanto, não esquece. 3 possíveis arrastos no Excel. O arrasto no meio da célula seleciona, o arrasto na borda da célula move, o arrasto no quadradinho, na alça, chamada alça de preenchimento, faz a propagação. Seleciona, move, propaga, ok? Depois a gente vai trabalhar com propaga, não se preocupe com isso. Vamos ver no Calc? No Calc como é que a coisa funciona, certo? Então eu estou no Calc aqui, vou digitar João, Enter, Ana, Enter, Pedro, Enter, Mateus, ok? A seleção é a mesma, ó. Cliquei no meio da célula, arrastei. O visual é que é um pouco diferente, tá? O visual, a borda em si não envolve todo mundo, mas se eu aplicar um efeito aqui como negrito, todo mundo vai ficar em negrito, certo? Ó, todo mundo ficou em negrito. Se eu fizer o sublinhado, todo mundo fica em sublinhado. Se eu desligar o negrito e o sublinhado, todo mundo fica. Então, tá todo mundo selecionado, ok? No Calc, não existe arrasto de borda. Ó. Não, por mais que eu tente, olha que eu estou apontando bem para a borda mesmo, né? Não existe arrasto de borda, então não existe o mover arrastando a borda. Agora, no Calc existe a alça de preenchimento também. E a alça de preenchimento serve para a mesma função que serviria no Excel, para propagar, certo? Quando a gente vier para a aula de alça de preenchimento, você vai ver que existem diferenças na propagação do Calc para o Excel. A gente vai ver isso ainda. Mas eu só quero que você perceba, qualquer questão que aborde isso, você tem que estar, especialmente questões de bancas que gostam de detalhar o movimento, como é o caso do CESP e o UNB, e o caso de algumas questões, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas. Eles gostam de detalhar, e a FCC tem feito isso também, tem tornado as questões um pouco maiores, certo? Então, selecionei e no Calc a gente pode selecionar e propagar, usando o arrasto de mouse. No Excel a gente pode selecionar, mover e propagar de acordo com onde você coloca o mouse, ok? Vamos lá, vamos voltar para o Excel. Então, eu posso selecionar células que estão a rigor juntas, é só arrastar. Então eu quero selecionar, vamos diminuir um pouquinho o zoom aqui, né? Olha só. Eu quero selecionar da célula B3 até a célula D10. Então eu clico na B3 e arrasto até a D10, que é a que eu desejo. Pronto. Então isso é um único bloco de células, uma seleção feita a um único bloco de células. Eu só usei o mouse para isso. Ok? Outra forma de selecionar um bloco de células é você usar a tecla Shift. Então veja só, é muito fácil, muito tranquilo. Primeiro, você clica na primeira célula que você deseja. Depois, você segura a tecla Shift. Ok? E por último, você clica na última célula que você deseja selecionar do bloco. Isso aí é para selecionar um único bloco, igual como se fosse no arrasto. Então eu quero fazer de B3 até D10. Eu clico em B3, seguro no meu teclado a tecla Shift e clico em D10. Pronto. A mesma coisa se eu tivesse arrastado. Eu arrastei e mostrei para você que eu fiz. E agora eu fiz sem arrastar. Cliquei na primeira, segurei a tecla Shift e cliquei na última. Isso seleciona um bloco, um único bloco de células. Se você for fazer isso no Calc, olha só, no Calc eu vou da A3 até a C13, pronto, arrastando, beleza, funcionou. Agora se eu fizer, clica na A3, segura Shift e clica na C13, funcionou do mesmo jeito, ok? Um bloco de células foi selecionado do mesmo jeito. Vamos lá, agora. João, eu quero selecionar mais de um bloco, porque eu quero colocar negrito, por exemplo, eu quero colocar negrito na coluna B e na coluna E. Aí você pode fazer o seguinte, ó, seleciona um bloco,
segura a tecla Ctrl e seleciona o outro bloco. Olha o que acontece. Certo? Então, para o caso de selecionar mais de um bloco, o que é que você faz? Você seleciona um bloco, segura Ctrl, e aí você seleciona quantos outros blocos você quiser. Certo? Vê como é simples. Seleciona, segura Ctrl, seleciona. Você só vai soltar o Ctrl, depois que selecionar tudo que quiser. Então seria basicamente assim, ó. Eu selecionei essas duas, cliquei, arrastei, segurei Ctrl, cliquei, arrastei, ainda estou com o Ctrl segurado, soltei o botão do mouse, cliquei, arrastei, e aí vai, cliquei, arrastei, vê. Então eu tenho o direito de selecionar vários blocos, aplicar um único efeito a vários blocos, ou apagar, por exemplo, se eu apertar Delete agora, eu apago o que está aí selecionado, os conteúdos, usando a tecla Ctrl. Portanto, clica, Shift, clica, seleciona um bloco. Seleciona com o mouse, Ctrl, seleciona com o mouse, Ctrl, seleciona com o mouse, você seleciona vários blocos. João, mas eu não quero selecionar vários blocos separados, eu quero selecionar várias células separadas. Pessoal, é a mesma coisa, é só você não arrastar. Então você vem aqui, A2, Ctrl, clica na C4, Ctrl, clica na C8, Ctrl, na A8, e aí vai, ó. Eu só não estou arrastando, mas se eu quiser eu posso arrastar, clicar só mais uma, arrastar aqui, clicar só mais uma, liberdade total, democracia, direito de você selecionar quem você quiser dentro da sua planilha, ok? Essas duas formas de seleção são deveras importantes. João, mas eu queria, veja só, eu sei que no Excel, sim, vamos ver no Calc, né? Você vai ver no Calc, olha só, cliquei aqui, segurei Ctrl, cliquei aqui, selecionei isso, mesma coisa. Então não tem diferença entre seleção no Calc e no Excel, são iguaizinhos. Vamos lá, mas há um detalhe engraçado, João. Eu sei que no Excel existem, e no Calc também, né, existem 1.048.576 linhas. Imagina se eu quisesse arrastar toda uma coluna. Eu quero pegar aqui e selecionar toda a coluna B. Eu teria que clicar aqui e arrastar até lá embaixo. Ó, eita, já chegamos em 1.000 agora. Pronto. Ó. Não precisa, pessoal. Não é assim não, ok? Quer dizer, se você arrasta tudo, né? Se você faz um arrasto da célula B1 segurando o mouse até a célula B 1.048.576, você vai conseguir selecionar tudo, mas tem um jeito mais fácil. Essas letras que aparecem na parte de cima da planilha, elas não só identificam as colunas, elas permitem que um clique lá selecione a coluna toda. Então você clicou aqui, selecionou a coluna B inteira, da B1 até a B 1.048.576. Se você clicar aqui, mesma coisa, da D1 até D 1.576, 1.048.576, certo? Então, se clicar no cabeçalho da coluna, seleciona uma coluna inteira. De forma semelhante, você clicar no cabeçalho de uma linha, você seleciona a linha inteira. Quer dizer, no caso agora eu selecionei a linha 9. Eu selecionei todas as células que vão da A9 até a XFD9. Todas elas, todas da linha 9. Então é fácil. João, eu posso selecionar duas colunas inteiras ao mesmo tempo, mesmo que elas estejam juntas ou não? E duas linhas inteiras? Claro que pode. Aquilo que a gente acabou de ver para a célula também serve para a coluna em linha. Quer dizer, ó, imagina, se eu clico aqui na coluna B e arrasto até D ou E, por exemplo, D, está aqui. Eu selecionei as três colunas, eu cliquei na B e arrastei até o cabeçalho da D. Peguei as três colunas. Eu cliquei aqui no cabeçalho da linha 3 e arrastei até a linha 9. Eu peguei todas as células das linhas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Ah, mas eu quero selecionar linhas alternadas
Posso usar o Ctrl? Claro que pode. Então você clica aqui na B, segura Ctrl, clica na D, arrasta para E, segura Ctrl ainda, clica na G. Pronto, aí. Colunas alternadas, você escolhe. Novamente com linhas. Cliquei na 2, arrastei para 3, segurei Ctrl, cliquei na 5, na 6, ainda estou com Ctrl segurado, cliquei na 8, cliquei na 10. Pronto, olha aí. Liberdade total. Fácil, né? E se você quiser alternar também, eu quero todas essas linhas, segurando o Ctrl também quero a coluna D e a coluna B, olha só. Tudo que você fizer, apagar, aplicar negrito, vai ser aplicado a todo mundo que está selecionado aí, a todas essas células de todas essas linhas e colunas, ok? Vamos lá para o Calc também. Só para testar se funciona, ó. Linha inteira, arrastei, segurando o Ctrl, ó, arrastei aqui, do mesmo jeito. Ah, Ctrl aqui, igualzinho. Ah, quero a e a B, arrastei. Ctrl, D e E, arrastei. Pessoal, a mesma coisa, ok? Para isso, uma vez você selecionando, você aplica um efeito, esse efeito será aplicado, ou delete, essa deleção vai acontecer, não é delação premiada, é deleção, ou apagamento premiado. Esse apagamento vai acontecer em tudo que tiver selecionado, ok? Vamos lá. O que mais falta? Já selecionamos com o Ctrl. Uma coisa que a gente pode fazer é alterar a largura e a altura das células. Por exemplo, eu quero escrever aqui a palavra esse. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou botar aqui João Antônio Gomes de Carvalho. Pessoal, esse aí é meu nome, certo? E é grande. Então imagina, o CL é Carneiro Leão, ó. Então ainda é um nome grande. Aí você percebe o seguinte, este nome, ele ultrapassou os limites das células, né? Ultrapassou o limite. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esse conteúdo, na verdade, ele está presente somente na célula C4, só na célula C4. Mas como ele ficou largo, né, um conteúdo grande, ele ultrapassou os limites visuais das demais células. Não pense que esse nome que eu escrevi está nas células C4, D4, E4 e F4. Não está. Visualmente, ele ultrapassou os limites da C4, mas essa expressão enorme, por sinal, ela está somente na C4, ok? Então, você pode fazer o seguinte, enquanto não houver nenhuma informação na D4 ou nas outras, tranquilo. Por exemplo, se eu chegar aqui e escrever uma informação na E4, botar o número 10, certo? Botar o número 10. O que vai acontecer é o nosso amigo, o dado da C4 ser cortado. Então, ele só aparece visualmente invadindo os outros espaços enquanto não houver dado nos outros espaços. Aí ficou cortado agora. O que é que eu faço? Bom, o que você pode fazer é o seguinte, posiciona o mouse aqui na borda entre as colunas C e D. Clica e arrasta. Quando você arrasta, você altera a largura da sua... Ainda não ficou legal não, para ficar totalmente na C. Eita, nome grande da bexiga, né não? Para você ficar totalmente na C, foi preciso arrastar até aqui. Pronto, perfeito. Então, João, eu posso arrastar todas a largura das colunas? Pode arrastar todas elas, ó. Tá vendo? O arrasto permite. E tem uma forma mais fácil, que é o seguinte. Você quer alterar a largura de uma coluna, você tem que clicar sempre na divisão entre a coluna e a próxima. Sempre na divisória entre a coluna e a próxima. Então, ou seja, eu quero alterar. Se eu puser o mouse aqui, eu vou alterar a largura da coluna B. Se eu puser o mouse aqui e arrastar, eu vou alterar o da C. Uma outra forma fácil de fazer é você dar duplo clique. Duplo clique aqui, ó, faz com que a coluna se adapte, ela cresça o suficiente para abraçar o maior dado contido numa célula dela. Então imagina que você tem uma coluna C toda preenchida, alguns nomes grandes, alguns nomes pequenos, alguns nomes médios, e você dá duplo clique lá em cima, a coluna C vai se adaptar, ela vai crescer para se adaptar automaticamente ao maior dado existente naquela coluna, ok?
Um detalhe também é que todas as células daquela coluna vão ter a mesma largura. Todas as células daquela coluna vão ter a mesma largura, ok? Então vamos lá. Vamos para o calque, olha só, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó. Arrastar, funciona do mesmo jeito, arrastar, funciona. Duplo clique, funciona também, ele se adaptou à palavra João. Vamos testar aqui só uma coisa, certo? João Antônio Carneiro Leão Gomes de Carvalho. Eita! Depois que eu aprendi a escrever meu nome, eu estava totalmente alfabetizado. Olha só, duplo clique aqui e o que é que vai acontecer? A coluna B vai se adaptar à largura do seu maior dado, do maior dado presente em suas células. Ok? Vamos lá. A mesma coisa também acontece aqui no calque, viu? Quer dizer, se um dado qualquer ele for maior do que a largura da coluna, esse dado vai invadir o espaço visual das células laterais, né? Vamos ver se a coisa acontece aqui, ó. Vê, igualzinho. Só que o calque é mais inteligente que ele mostra aqui uma setinha, vê? Uma setinha vermelha indicando que tem mais conteúdo, que o conteúdo foi cortado, né? Bom, vamos lá. O que mais a gente tem? Acredito que seja isso. Não, então, também a gente tem que ver a questão da linha, né? Vamos ver a questão da linha. Ó, a linha tem a mesma coisa, pessoal. Ó. Sempre que você posiciona o mouse aqui, na divisória entre uma linha e outra, você pode arrastar para alterar a altura da linha. Isso alterará a altura de todas as células daquela linha, certo? Como a gente não trabalhou ainda com a possibilidade de escrever mais de uma linha dentro de uma célula, mais de uma linha de texto dentro de uma célula, a gente não vai poder usar com tudo isso, a gente não vai poder usar o efeito da linha agora. Eu vou só mostrar rapidamente, é melhor, para não ficar uma coisa muito. Olha só que legal, vê. Eu marquei uma opção aqui no Excel chamada quebrar texto automaticamente, certo? O que é que faz o quebrar texto automaticamente? Bom, a gente viu que quando um texto ele não cabe numa célula, ele ultrapassa os limites visuais da célula, invadindo, vamos dizer assim, invadindo visualmente as outras células. A menos que exista alguma coisa numa célula seguinte que corte isso. Mas eu pedi o quebrar texto automaticamente para quê? Para que o texto não invadisse necessariamente a outra parte. Quando ele chegasse e não coubesse mais, ele fosse colocado em linhas depois, em linhas abaixo. Só que a gente não está conseguindo ver. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar 2 cliques, ó. 2 cliques aqui, para que ele se adapte a altura da linha para o tamanho máximo de linhas que precisa. Olha só. Então, o que é que eu estou fazendo ali? O que é que está acontecendo ali? A expressão, meu nome, ele foi colocado em 2 linhas dentro de uma mesma célula. Esse não é o comportamento padrão do Excel, esse não é o comportamento padrão do Calc. A gente viu aqui que quando você digita texto, o texto invade as células seguintes, ele invade as células subsequentes, certo? E você só consegue isso quando você liga o quebrar texto automaticamente, certo? Sim, mas depois que você liga o quebrar texto automaticamente, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é simples. O texto não ser visto abaixo porque não tem largura suficiente, não tem altura suficiente na linha. E aí a altura da linha você altera aqui. Você altera nessa divisória entre os 2 pontos, entre a linha e a próxima, entre a linha que você quer alterar e a próxima. E o duplo clique aí faz com que ele faça a adaptação automática, né? Pronto, cresceu demais, é o duplo clique. Pronto, ela se adaptou automaticamente à altura necessária, ok? O que mais? Só falta uma coisa para a gente finalizar, uma coisinha aqui. Vamos ver, eu acho que eu não fiz no Calc, né? No Calc, tá aqui. Vamos ver se eu lembro onde é que o Calc tem que quebrar texto automaticamente. Eu não lembro do botão, deve ser formatar, células.
Alinhamento. Quebra automática de texto. Pronto. Fui lá lembrar mesmo, viu? Porque não é... Olha o que aconteceu, vê? Tá vendo? A quebra automática de texto está ativa. Se você fizer isso, ó, tá vendo? Veio em 2 linhas. E se você fizer isso aqui, duplo clique, ele já se adapta automaticamente também. Portanto, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo aqui você usar o Excel ou o Calc, não fez diferença pra gente, né? Mesma coisa. Um detalhe simples, vamos lá. Alterar aqui para o Excel. A última coisa que é necessário saber. João, eu quero selecionar a planilha toda. Todas as linhas. Todas as células de todas as colunas. Eu vou ter que arrastar todas as linhas ou clicar e arrastar todas as colunas, as 16 mil colunas do Excel? Não, tem um jeito mais fácil. Você põe o mouse aqui, ó. Nesse botão que aparece entre a coluna A e a linha 1, um clique ali, seleciona a planilha inteira. No Excel, seleciona a planilha toda significa todas as 1.048.576 células de todas as 16.384 linhas, a planilha inteira, certo? Deixa eu só lembrar se é, mas eu acredito que esse comando é o Ctrl T. Não é o Ctrl T. Nem o Ctrl A. Então, ou seja, no Excel 2010, a rigor, ao que me parece, Ctrl T. Não, ele pegou. Agora, por que ele não pegou aqui? Só Jesus sabe. Eu vou dar uma lidinha no Ctrl T para ver. É como se aqui ele pegasse só o conteúdo que tivesse... numa célula selecionada. Existe uma diferença entre acionar Ctrl T numa célula preenchida e numa célula vazia. Se você selecionar uma célula vazia e acionar Ctrl T, ele seleciona a planilha inteira, né? Se você é o mesmo que seria o mesmo que clicar aqui. Se você mesma coisa, se você clica numa célula que está preenchida e faz Ctrl T, o primeiro Ctrl T seleciona um grupo de células preenchida próximo e o segundo Ctrl T ou os próximos seleciona a planilha toda. Olha aí, é um detalhe que eu também não sabia ou não lembrava. Então fica ciente disso, tá? A tecla de atalho Ctrl T, a tecla de atalho Ctrl T, ela é selecionar tudo. Selecionar tudo. Mas ela tem um segredo, né? Uma vez selecionando, que engraçado, ele faz a seleção de acordo com a existência de dados próximos, pessoal. Não é célula vazia, célula cheia, não. É a existência de dados próximos. Eu vou ler exatamente como funciona o Help do Excel para explicar exatamente qual é o comportamento do Excel. E aí na próxima aula eu trago para vocês. Mas o que importa, o Ctrl T no Excel é selecionar tudo. Vamos para o Calc. No Calc eu sei que é Ctrl A. E no Calc não tem essa não, viu? No Calc é o seguinte, eu posso estar aqui com vários dados, Ctrl A já seleciona tudo. Vamos ver se aqui funciona também. Também funciona, igual no Excel, ok? Então são dados, são recursos e segredinhos que vocês precisam conhecer, porque, sei lá, vai que eles cobram, né? Vai que estão aí para cobrar vocês e justamente pega uma planilha com alguns dados no Excel, clica na célula tal e faz Ctrl T. Seleciona o quê? Seleciona as células preenchidas que estão próximas daquela lá. Eu vou explicar isso direitinho na próxima aula, no início da próxima aula, a explicação sobre o Ctrl T vai aparecer, ok? Bom, essa foi a aula de número 3, né? Deixa eu ver, levantar de novo a legenda, aula número 3. A gente aprendeu a manipular algumas células e na próxima aula, na aula número 4, a gente já vai ver tipos de dados inseridos no Excel e no Calc, ok? Fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.